Na doença de Peyronie, uma dúvida, muitos pacientes querem saber se o tratamento clínico funciona. Sem dúvida, né? Ela pode ajudar, mas é muito importante que seja realizado no início, né? Antes da evolução, ou seja, antes que as fibroses se tornem calcificadas, né? Os tratamentos clínicos, né? Normalmente, em criança, ela pode ser congênita, né? E normalmente a curvatura é para baixo. E aí o tratamento é somente através de cirurgias, né? Nos graus de, vamos dizer assim, de uma curvatura mais intensa. Quando a curvatura é leve ou pequena e não traz outros incômodos, não há indicação dessas cirurgias. Agora, em adulto, é muito importante que essas fibroses normalmente ocorrem após um trauma, normalmente um trauma sexual, uma manipulação peniana também. Nesse trauma ocorre um processo inflamatório que com o tempo, ou seja, repetição, vamos dizer, desse ato traumático, né? Nessa repetição, essas fibroses, elas se mantêm e vão aumentando, né? E com o tempo, elas endurecem o tecido e chegando até uma calcificação. Então, a deformidade peniana e a curvatura tende a aumentar, né? E alguns casos trazem dores. Mas nesta fase, o paciente ele deve procurar um atendimento especializado, né? Para procurar fazer algum tipo de tratamento para evitar essa evolução, né? Muito importante que muitos pacientes já no grau avançado, aí os tratamentos clínicos já não atuam mais, né? E os tratamentos clínicos são através de medicamentos orais, né? Colchicina, vitamina E, né? Que tem uma comprovação relativa. E há injeções de colagenases, né? E outras substâncias também nas placas que podem ajudar também. E também as ondas de choque de baixa intensidade são utilizadas em alguns casos também. Agora, quando o processo não reage a esse tipo de tratamento e está progredindo, né? Em adulto, dificultando o ato sexual, o tratamento é cirúrgico. Existem diferentes técnicas que fazem a liberação dessas fibroses e promovendo uma recuperação, vamos dizer assim, do tamanho, né? Que o tamanho peniano ele tende a diminuir com essas fibroses, né? Então, com uma técnica adequada, se consegue ter uma recuperação e trazer o pênis esteticamente bastante natural como era antes, né? E os resultados são muito satisfatórios, tanto de ordem da atividade sexual como na condição estética também. Na doença de Peyronie, as alterações, né, visuais, né, estéticas, ocorrem quando o pênis está em rigidez, em ereção. Quem flacidez não vai ter curvatura nem deformidades. E as dores, né? Quando ocorrem essas dores? Essas dores ocorrem na ereção porque na distensão dos tecidos, né, pode, vamos dizer assim, comprimir algum nervo, né, que esteja dependendo da localização dessas fibroses. E dependendo, vamos dizer assim, dessa localização, traz dores, né? Alguns pacientes apresentam dores mesmo sem a rigidez ou a ereção, porque a fibrose já está instalada e está, vamos dizer assim, interferindo no nervo, né? Nesses casos, após uma avaliação, há medicamentos que podem aliviar ou até ajudar a diminuir essa dor, né? E em outros casos, somente através de cirurgia. De toda forma, deve procurar um tratamento o quanto antes, né? No início, sempre há mais possibilidades do tratamento clínico. Os primeiros sinais na doença de Peyronie pode ser dor, né? Em alguns casos, né? E quando elas começam a endurecer o tecido, pode-se palpar, né? Um nódulo, às vezes em forma de cordão, ou um nódulo isolado mesmo, né? Nesta fase, é muito importante que antes, vamos dizer assim, da evolução dessas fibroses que podem até calcificar, né? Procurar, vamos dizer assim, procurar uma ajuda médica, né? Para iniciar um tratamento, né? Para evitar essa progressão. Porque no início, geralmente, essas fibroses ocorrem após um trauma. E após um trauma existe um processo inflamatório. E nesse período é que os tratamentos clínicos têm mais resultados, né? Através de anti-inflamatórios e alguns medicamentos, né? E quando há formação dessas fibroses ou placas, né?
os tratamentos podem ser através de injetáveis também, ou ondas de choque de baixa frequência. De toda forma, uma avaliação médica especializada dará a melhor indicação do tratamento. Na cirurgia da correção de Peyronie, existem diferentes técnicas, né, que são indicadas dependendo, vamos dizer assim, de cada tipo, cada caso, vamos dizer, dessas lesões. Porque Peyronie são fibrosas, né, em que o tecido fica enrijecido, com isso ela perde a elasticidade, que faz com que haja retrações, trazendo curvaturas ou um estrangulamento também, né? E nos casos de lesões que são na túnica, ou seja, na parede do corpo cavernoso, existe uma técnica mais simples, vamos dizer assim, seria a técnica de Nesbitt. Existem outras técnicas também, como o Dr. Tom Lu, né, lá da Universidade da Califórnia, com quem eu tive um contato, né? Ele tem uma técnica diferente, mas a aplicatura dessas cirurgias nada mais é do que se dá uns pontos, né, e que fazem a correção da curvatura, né? Mas dependendo do grau, há uma redução com relação ao comprimento do pênis. Por isso que normalmente ela é indicada com uma angulação até 30 graus de curvatura, tá? Independente do lado. E com isso não há uma redução muito intensa com relação ao comprimento, né? Mas há outras técnicas que mesmo nessas curvaturas se faz uma liberação, umas pequenas incisões para que não tenha esse encurtamento, né? São outras técnicas também, um pouco mais extensas. E nas cirurgias que tem, vamos dizer, já placas, né? Nódulos ou placas, pode ter necessidade da retirada dessas placas. Aí essas placas estariam não só na parede do corpo cavernoso, como também dentro do tecido, né? E com isso há necessidade de enxertos também ou telas, né? Vamos dizer, para reparar o tecido que é retirado, né? Em função disso, o tempo cirúrgico é maior e o custo também é maior, né? Existe o custo hospitalar e da equipe também, equipe médica. Mas os resultados, utilizando uma técnica adequada, os resultados são muito bons, esteticamente e funcionalmente também. A doença de Peyronie, ela pode afetar realmente a autoestima do paciente, né? Porque pela própria ansiedade e pela deformidade, ou seja, o aspecto estético, né, do pênis torto, né, isso incomoda muito o paciente, independente da condição sexual, né? Isso acaba trazendo um grau de ansiedade e com isso acabar interferindo, inclusive, no desempenho sexual, no relacionamento também, né? De toda forma, existem, vamos dizer assim, médicos nesta área, né? Procure o urologista, o andrologista, para se fazer uma avaliação e ter o tratamento adequado. Que, com certeza, essa recuperação pode trazer um benefício, um retorno de uma atividade, vamos dizer assim, normal. Uma dúvida muito comum é se a cirurgia de Peyronie vale a pena, né? Sem dúvida, se está interferindo, vamos dizer assim, no ato sexual ou trazendo dores, né, a cirurgia vai resolver, né? E os resultados da cirurgia com relação à deformidade é muito bom, né? Através de diferentes técnicas, o paciente ele consegue retornar a uma atividade sexual como era antes, né? Ou até melhor, vamos dizer assim, né? De toda forma, é muito importante, né? Saber que o tratamento traz bons resultados. Mas cada caso deve ser avaliado individualmente, né? Porque dependendo do grau dessas alterações, tanto a cirurgia como os resultados podem variar. Com relação ao valor, ao custo, né, de uma cirurgia de correção de Peyronie, vai depender da gravidade, né, das necessidades cirúrgicas, né? Nos processos mais simples, em torno de R$20 mil, que são aquelas cirurgias de aplicatura, né? As técnicas de Nesbitt, que praticamente são os pontos para corrigir a curvatura. Nas cirurgias mais complexas, né, em que podem ter nódulos ou cordões, né, fibróticos ou calcificados, elas chegam de 40 até R$90 mil, dependendo das necessidades de materiais. Que nas cirurgias complexas, nesses reparos de tecidos,
deve-se fazer uma liberação ou a retirada do tecido fibrosado, né? Que esses tecidos, eles trazem uma retração e com isso até encurtamento do pênis. Então, para ter uma recuperação com relação a, vamos colocar, do tamanho do pênis, a necessidade de materiais como enxertos, né? De diferentes materiais e telas também. E dependendo do caso, inclusive a prótese. Por isso que o custo pode chegar até R$90 mil, né? E vai depender do hospital, que tem alguma variação também, né? E com relação a cirurgias mais complexas, necessita de técnicas, né? Para essa liberação das fibroses, né? Através de microincisões ou retirada de placas e tecidos também. Por isso se utiliza enxertos, né? E com essas cirurgias mais complexas, são mais extensas, também existe o custo hospitalar, que o tempo cirúrgico é maior. Tá? Mas, regra geral, os resultados são muito bons.